Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disso, que foi Jesus quem falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 286. Graças do lar. Amém. Vamos ver se nós conseguimos a oração aqui em cima. Glória a Jesus. Amém? Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falou, pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pelas lágrimas vertidas e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças Ele dá. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pai, Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem a um. Jesus. É, mas aí? Não é? Ah, tá. Achei que você já tinha sugestão de alguma outra. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. 299, a cruz de Cristo, Fá. Vamos ver se nós conseguimos o negócio assim. Amém.
Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 299. Glória a Deus. Amém. Amém. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre fraca salutar, esse amo monte, sim na cruz, na cruz me glorio, até que ao fim vai descansar, salvo além do rio, a temer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me, sim na cruz, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queira ver vontade, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me, sim na cruz, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Eu na cruz adentro em fé, sem temor vigio, até que a terra eu possa ver, salvo além do rio. Sim na cruz, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Sim na cruz, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Graças a Deus. Aleluia. 321. Glória a Deus. Vinde a mim, Glória a Deus. 3, 2, 1. Louvado seja Deus. Vamos ver se nós 321. 321. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa garganta não tem, Deus sabe, né? Amém? Amém. Tua alma está ferida, magoado o coração, a tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus te fala assim: o cansado e oprimido, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita gospelei do coração. Desperta tu que dorme, a fé traz a esperança, já raiou um novo dia em teu favor. Lembra que Deus é amor, Jesus te fala assim: o cansado e oprimido, vinde a mim.
sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vos tereis no coração. Se creres, meu amigo, terás a salvação, plena paz inundará teu coração. Escuta a voz de Cristo, Jesus te fala assim: o cansado e oprimido, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vos tereis no coração. Aleluia. Vamos montar, ver se você consegue lavar o seu felino. É. Glória a Deus. Graças a Deus. Aquele Último. último hino, é. Põe nesse. É o Mar da Galileia. Será que não consegue? Peraí. Vamos lá, vamos ver se você consegue. No mar da Galileia, com seus discípulos, Jesus entrou. Como havia paz na popa do barco, Jesus se deitou. Aleluia. E das lutas cansado, estando deitado, dispôs a dormir. Levantou a tempestade com veracidade, porque submergeu. Chega, Tiago, me ajude a remar, disse a João, vendo a fúria do mar. Todos ali começaram a lutar, mas Pedro animado Jesus foi chamar. Pedro, chegando a Jesus, disse: bom mestre, Senhor, valer. Vem, Senhor, tu és forte, nos livra da morte com o seu poder. E Jesus, levantando, foi logo mandando, e o mar se acalmou. E disse com muita bondade: não temas, é verdade que aqui eu estou. Chega, Tiago, me ajude a remar, disse a João, vendo a fúria do mar. Todos ali começaram a lutar, mas Pedro animado Jesus foi chamar. Se no mar dessa vida está naufragando sem o Salvador, lembra que tu estás sem Deus e sem paz, mas com o tentador. Aquele anjo cruel descendo do céu enganou Adão, que tem prazer na maldade, porque iniquidade só traz perdição. Chega, Tiago, me ajude a remar, disse a João, vendo a fúria do mar. Todos ali começaram a lutar, mas Pedro animado Jesus foi chamar. Chega, Tiago, me ajude a remar, disse a João, vendo a fúria do mar. Todos ali começaram a lutar, mas Pedro animado Jesus foi chamar. Amém.
Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, irmão. Deus abençoe a todos. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento de adoração, de louvor a Ele, né? Adorando Ele, Pai. Muito obrigado, a Deus. Nós te adoramos, nós te, ó Pai, rendemos a Ti nosso louvor, rendemos a Ti nossa adoração nessa noite, porque sabemos que Tu és o Deus de nossa vida, o Senhor de nossa alma, que nos salva, que nos liberta, que nos dá vitória, que nos dá força, que nos dá saúde, que nos sustenta a cada dia. Muito obrigado, Pai, por estar na Tua casa, muito obrigado por estar em Tua presença, muito obrigado pelas bênçãos derramadas, pela misericórdia, pela Tua graça sobre nossas almas, sobre nossas vidas. Nós estamos agradecidos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que o Senhor tem tido para conosco, perdoando assim todos os nossos pecados, limpando a nossa alma de todo mal, nos dando a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te damos graça para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Somente crê, somente crê. Glória a Jesus. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez, ó Deus, nos dirigimos à Tua presença para pedir ao Senhor graça, misericórdia e perdão dos nossos pecados. Abençoa-nos, ó Deus, mais uma vez, através da porção da Tua palavra, que possamos sair daqui melhores do que nós entramos, sair daqui, Senhor Deus, com a nossa alma, Senhor, saciada através da Tua palavra, que é o maná para este tempo, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida de cada um. E aqui estamos para honrar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Tirar um simples momento, um simples tempo, Senhor, para vir aqui e Te adorar. Abençoa, Senhor, conforme as Tuas promessas, no nome do Senhor Jesus. E a todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, através da FM 101,3 e também da internet, no site fundamentalfm.com, direto aqui da Igreja do Tabernáculo, na Alterosas, que todos que estão nos acompanhando sejam ricamente abençoados e recompensados, e que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um para compreender as Escrituras e também o plano do Senhor para este tempo final, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2. Nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre humildade, sobre um pouquinho de humildade. Ser humilde, o que significa? Muitas pessoas interpretam mal esta pequena palavra humilde ou humildade. Muitas pessoas interpretam mal esta pequena expressão sobre ser humilde, sobre humildade. Filipenses 2, a partir do versículo 5.
Enquanto os irmãos vão procurando, nós vamos então agradecendo ao Senhor e também saudando a todos os irmãos que estão conosco através da FM 101,3, que estão nos acompanhando ao vivo, aqui no Tabernáculo, a Voz de Deus, em Betim, na Rua Assembleia 86, bairro Alterosas, aqui próximo à Avenida Palmeiras, né? E também pelo site fundamentalfm.com. Deus abençoe o irmão Ronaldo ali, né? Graça do Senhor esteja com o irmão e com todos os irmãos aqui nessa noite. Amém. Leiamos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vejam bem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma vez um dualista, testemunho de Jeová, quis me pegar nessa escritura aqui, nesse versículo 11. Leia de novo, para vocês verem. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Está escrito é o Senhor na sua Bíblia, irmão? Para a glória de Deus Pai. Aí ele falou, você está vendo aqui, ó? Aqui tem duas pessoas. Aqui tem duas pessoas, Paulo falando, duas pessoas. Eu falei, tem duas pessoas aqui? Ele disse, eu estou vendo duas pessoas, pois eu só enxergo uma. Existe quantos Senhor na Bíblia? A Bíblia diz que há um só Senhor. Amém, irmãos? Só há um só Senhor. Você que crê que Deus é Senhor? Diz sim. Você crê que Jesus é o Senhor? Diz, sim. Então qual dos dois é o Senhor? Se existe só um Senhor. Aí ele falou assim, não dá para conversar com vocês não. Ele foi embora. Tem que ter revelação. Amém, irmão? Toda vez que a palavra Deus aparece aqui, a palavra Deus não é um nome próprio. Deus é um objeto de adoração. Todo Deus tem que ter um nome. Todo Deus tem que ter um nome. E qual é o Deus dos cristãos? Foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus Cristo. Amém? Manifestando em carne e habitando entre nós. Vamos orar então. Senhor Deus, que está a tua palavra. E no nome do Senhor Jesus, nós agradecemos o Senhor por este momento e que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar através dessa porção da tua palavra que acabamos de ler nesta noite, nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, irmãos. As pessoas falam muito sobre humildade e ser humilde. Existe uma diferença em humildade e ser humilde. Uma pessoa que é humilde, ela nunca deixa a sua humildade. Não existe ser humilde hoje e não ser amanhã. E não ser depois da manhã. E depois da manhã ser de novo. Não. Ser humilde é uma característica do cristão por causa de uma virtude. E humildade é uma virtude. Não é uma força. No sentido do que a pessoa possa fazer. Humildade é uma virtude. É uma virtude
que a pessoa obtém depois de receber o Espírito Santo. Existem pessoas que, sem receber o Espírito Santo, produzem uma certa humildade. Eu conheço, por exemplo, muitas pessoas que não têm nenhuma experiência com Deus e, no entanto, têm uma característica humilde. Tem um espírito humilde. Mas essa humildade talvez está alocada mediante a uma vida, mediante a uma família na qual nasceu, mediante alguns ensinos que o pai e a mãe, os avós deram, mediante a certos sacrifícios de vida. E então essa pessoa tem essa humildade, mas não é uma virtude que vem pelo Espírito Santo, na qual Deus dá uma estatura, como está escrito no livro de 2 Pedro, do capítulo 1 até o versículo 8, quando diz sobre as virtudes: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Você vai ler isso em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 8, sobre as virtudes do cristão. Isto é, depois que recebe o Espírito Santo. Então, nós sabemos que existe uma virtude, uma humildade velada. Existem muitas pessoas que têm um certo tipo de virtude através da humildade, que ela é velada. Vamos pegar, por exemplo, homens na Bíblia que tinham assim uma característica de humildade, mas ela era apenas uma cobertura. E na verdade não tinha nada de humilde sobre eles. Nós encontramos, por exemplo, os fariseus. Os fariseus, por exemplo, eram homens que eram religiosos até os dentes. E de certa forma, eles sendo religiosos como Anás e Caifás e outros sacerdotes, eles produziam uma característica de humildade, das quais eram veladas sobre o povo. No entanto, qualquer pessoa naquele tempo de Jesus Cristo que olhasse para a vida de Caifás e Anás e os fariseus, as pessoas se sentiam vergonha deles mesmos por ver a vida deles sendo homens religiosos que estavam acima de qualquer suspeita. Eles tinham vergonha de si mesmos quando adentravam, quando eles iam, quando eles tinham aproximação com estes homens pios, entre aspas, santos, entre aspas, e que tinha características de humildade por desempenhar um papel na igreja importante naqueles dias, das quais eles pregavam e ensinavam nas sinagogas, nos templos. Portanto, eu posso perceber que muitas pessoas naquele tempo baseavam seu estilo de vida olhando para a vida desses homens. Quem sabe alguém, até naquele tempo, antes de João aparecer e antes de Jesus aparecer, quem sabe alguém, uma família, ou até mesmo alguém que queria ser alguém na vida, olhasse para a vida deles e disse assim: puxa vida, eu gostaria de ser igual a Anás, gostaria de ser igual a Caifás, homens santos, piedosos, homens humildes e tudo mais, que exala a santidade. E no entanto, aquela humildade, ela estava apenas velada, porque
toda humildade e todo espírito humilde, ela tem que ser confrontada um dia, para ver se realmente somos humildes ou não. Tudo que nós desempenhamos aqui como virtude nessa terra, chega a um ponto que nós temos que ser testados. Nossa fé tem que ser testada. Nós somos testados nisso, somos testados naquilo. A nossa paciência é testada. E eu estou querendo ir para o céu. E nós queremos ser arrebatados. Tudo bem. Porém, nossas virtudes aqui vai ter que ser testada. Nossa paciência, a nossa fé, a nossa virtude, o nosso conhecimento, a nossa temperança, a nossa piedade, aquilo que desenvolvemos como característica de um cristão, vai ter que ser testado a qualquer momento, para ver se realmente aquilo que você tem aprendido, concebido, recebido, realmente você obteve ou apenas está velado, esperando o momento certo de uma reação para causar uma reação. Então, a qualquer momento, sua paciência vai ser testada, na rua, no trânsito, na vizinhança, seja onde for. Vai ser testado o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento das Escrituras, vai ser testado todo o seu amor, se realmente você ama seu irmão, sua irmã, você vai ser testado. E, no entanto, aquilo que aqueles fariseus desenvolviam foi testado um dia. Eles mostraram realmente quem eles eram. Eles mostraram o que por dentro eles eram. Porque por fora as pessoas enxergavam neles ovelha, mas Jesus chamou eles de lobos. Quem está entendendo, irmãos? Por fora as pessoas viam ali, olha, esses são filhos de Deus. Jesus disse, vós tem por pai o diabo. Então, chega um momento que aquelas virtudes, aquelas características de uma vida cristã tem que ser testada. E o teste vem para o cristão, ela virá em qualquer momento, virá. Talvez já vieram para alguns, já foram testados, talvez uns estão a caminho de serem testados e outros ainda serão testados ainda. Agora, observe para você ver que o Criador, o Deus que criou os céus e a terra, aquele que fez o mar, aquele que fez os peixes, aquele que fez toda a criação marítima, terrena, aquele que fez os anjos, aquele que fez o universo, aquele que fez a criação, o autor da criação, ele, a Bíblia diz que ele aniquilou-se. Isso quer dizer o que, pastor? Aniquilar-se significa que ele, Deus mesmo, deixou de lado todo o seu poder. Ele aniquilou-se a si mesmo. Ele cancelou-se a si mesmo de ser Deus, dentro de uma majestade da qual ele reinava. E desceu aqui, nesse mundo de pestilências, pelos corredores do tempo, e veio aqui na terra. Veja o Criador agora sendo participante junto com a sua criatura. Mas a sua criação estava caída, tanto a natureza como os homens. Ele então teve que vir para estar com o homem caído. O homem estava vivendo num mundo de pestilência, de maldade, de horror, de morte e de doenças e tudo mais, mas ele desceu dos corredores da eternidade, entrando direto para o corredor do tempo e vindo aqui na terra. Olha a maneira que ele escolheu vir, olha a forma que ele escolheu vir. Ele podia vir de qualquer maneira, ele podia vir através de carruagem, ele poderia ter vindo com 10 mil anjos à sua esquerda e 10 mil anjos à sua direita, fazendo um corredor para que ele pudesse entrar no céu, para que todos na terra, para que todos pudessem recebê-lo, mas ele trouxe um paradoxo e entrou no mundo, como diz na Bíblia, em Hebreus, porque entrando no mundo, sacrifício e oferta ele não quis,
Não quis festa, não quis bajulação, não quis trombeta, não quis nada, não quis festa, não quis nada, não quis show, não quis nada, porque entrando no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo preparaste. Amém, irmão? Então ele escolheu vir, de que forma? Na forma humana. Ele escolheu vir na forma de pecado, sem ter pecado. Ele escolheu vir no ser mais baixo, mais vil que tinha caído na terra, porque não foi os animais que fez o homem cair, foi o homem que fez os animais cair junto com ele. Então o homem é mais vil que os animais. Olha onde ele escolheu vir, na forma de um bebê. Ele escolheu vir na forma de um bebê, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém, irmão? Emanuel, Deus, o Deus do céu, o Criador dos céus, do universo, escolheu vir da maneira mais humilde, da maneira mais simples, aniquilando, isto é, cancelando a si mesmo de ser Deus. Isso quer dizer, da sua potestade, do seu divino poder. Ele veio a ser o que? Um bebê. Escolheu a mulher mais simples que havia na Judéia. Mais simples, com 16 anos de idade. Maria. Escolheu nascer na cidade mais desprivilegiada que havia na Judéia. Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Escolheu nascer na cidade mais desprivilegiada que havia na Judéia, Nazaré. Ninguém queria comprar lote em Nazaré, ninguém queria investir em Nazaré, ninguém queria montar comércio em Nazaré. Escolheu Nazaré, contrariando todo o comportamento e mentalidade das pessoas ao saber que Deus entraria no mundo. Se naquele tempo eu soubesse que o meu Deus, o meu Criador, entraria no mundo, talvez eu esperaria ele lá naquela catedral de Salomão, no templo que estava no centro de Jerusalém. Talvez eu procuraria Caifás e Anás para me dar um toque refinado de como receber ele. Não. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Vejam bem, nós que deveríamos servi-lo, ele que veio nos servir. Amém? E ele sendo achado na forma, e ele sendo em forma de Deus, porque ele nunca deixou de ser Deus, só aniquilou-se a si mesmo, só cancelou a si mesmo daquela posição, só cancelou daquela posição que ele tinha, do Deus grande Espírito Deus, e veio na forma de carne. Ele só cancelou da sua majestade. E ele veio nesse mundo, descendo nesse mundo, nascendo sobre a Virgem, concebido. Olha onde ele escolheu nascer, no Mater Dei, no melhor hospital da Unimed, foi? No Life Center? Não, foi dentro de um curral. Foi num curral, num estádio. Não havia lugar na estalagem. Estalagem quer dizer hotéis, pousada. Não havia lugar nenhum, estava cheio. Chega no último lugar, aqui tem lugar, vamos ver. Não tem, mas o homem abriu o coração e disse: olha, eu tenho ali atrás ali um curralzinho onde eu ponho minhas ovelhas, meu gado. Dá para arrumar um jeitinho lá, tirar um pouquinho de cocô ali, de negócio ali. Vocês arrumam ali, arrumam um papel ali, um plástico ali, vocês cobrem ali, vocês dormem ali, vocês ficam por ali. A Bíblia tinha que cumprir. Cordeiro não nasce em hospital, cordeiro não nasce em hotel, cordeiro nasce em estalagem, nasce em curral. Amém, irmão? A Bíblia tinha que cumprir.
Mas o mundo não sabe disso. O mundo quer o seu pedestral, homens querem ser os pedestrais. Sim, escolhendo igreja para poder pregar, escolhendo cenário, escolhendo isso, as melhores roupas, os melhores ternos, as melhores gravatas, as melhores reportagens. Jesus, quando veio na terra, ele não escolheu as melhores coisas, ele escolheu as piores para confundi-las a todos. E ali nascia quem? Nascia o Deus do universo. Lá estava ele. Em São João capítulo 10, lá estava ele. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não quis. Quem está entendendo, irmãos? Quem era esse? Esse é o meu Deus. Amém, irmãos? Esse é o meu Deus. Qual o nome dele? Senhor Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Vejam bem, ser humilde. Isto é ser humilde. Alguém poderia dizer assim: mas Senhor, por que o Senhor foi se humilhar tanto? Não, isso não é humilhar. Existe uma diferença em ser humilde, humildade e se humilhar. A palavra se humilhar, ela pode dar vários adjetivos, rastejar, rastejando, vários adjetivos. Mas a Bíblia diz que ele não foi se humilhar, ele se humilhou. Humilhou-se a si mesmo. É como, por exemplo, nos dias de Abraão, ele não tinha ninguém maior do que ele para poder jurar. Porque quando se faz um juramento, geralmente se jura por alguém maior que você. Mas como Deus é Deus e não tinha ninguém maior do que ele para jurar, ele jurou por si mesmo, amém, irmãos? E fez a promessa a Abraão. Então ele tinha que se humilhar a quem? Ele humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo. É como um homem que é bilionário e de repente amanhã quer andar como um pobre, mas não deixa de ser rico. Quem está entendendo, irmãos? É como um homem hoje bilionário e amanhã ele diz para sua esposa, seus anjos, seus amigos, e assim por dizer: amanhã eu não quero a pompa de rico, amanhã eu quero viver como um pobre, então me vista como pobre, andarei como um pobre. Como é que um pobre anda? Anda assim, assim. Como é que ele anda? Assim, assim. Então eu serei um deles amanhã. Agora ele deixou de ser rico? Por que ele voltou? Vim de Deus e voltei para Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele teve que fazer um trabalho aqui, depois voltou. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Vê, lá estava ele, o Rei do Universo, o Deus Criador, aquele que criou os céus e a terra. Por isso que quando as pessoas têm revelação de quem é Jesus, logo já sabe que ele é Deus. Vamos pegar, por exemplo, assim. Vamos lá. Você pega primeiro Lucas 2, versículo 11. Porque na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Só existe um. Só existe um só Senhor. Efésios 4, verso 5. Há um só Deus, um só Senhor. Vamos repetir. Lucas 2, 11. Porque na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, ele é o Senhor, ele é Deus. Então vem os magos do Oriente, os 3 magos, que é Belchior, Baltazar e o outro é Gaspar, Baltazar e Belchior. Os 3 magos vindo do Oriente para dar presente para ele. Aí um traz ouro, e o outro traz incenso, e o outro traz mirra. O ouro representa a divindade, só ele é divino, amém, irmãos? O incenso é trabalho, e mirra, morte.
Então, o que eles estão fazendo? O que os três magos estão fazendo com isso? Pegando presentes para poder identificar com o Criador. Então, pegou ouro, incenso e mirra. Ouro, divindade, Deus. Incenso, trabalho. Mirra, morte. Isto é, Deus trabalhando para morrer. E quando ele chega na casa onde estava o menino, estava José e Maria, o que eles fazem? Tira os turbantes e ajoelha e adora o menino. Quem é digno de adoração? Não é só Deus, irmão? Amém. É só Deus que é digno de adoração. Amém. Ele sabia que ali estava o Deus dos céus e da terra, mesmo sendo ainda um menino. Amém. Uma criança. Então, quando a pessoa tem revelação de quem é Deus, acabou o problema. Acaba a trindade, acaba a dualidade, acaba tudo, acaba o politeísmo, acaba tudo. Porque tem a revelação de que Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento. Por isso que nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque esse é o nome do Deus Todo-Poderoso. Amém. Porque através desse nome é que são perdoados nossos pecados. Graças a Deus. Quando eu vim da denominação, chamada Deus é Amor, em 1996, quando eu criei essa mensagem, recebi o nome do Senhor Jesus Cristo no meu batismo e criei pela fé que os meus pecados foram perdoados. Amém? Amém? E o de vocês também que foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Apagou de vez aquela ideia pagã de três deuses chamada Santíssima Trindade. Muito bem. Então observe bem que nós podemos observar outro fato quando as pessoas sabem que Ele é Deus. Vamos pegar outro fato narrado na Bíblia. Vamos pegar aquela mulher Ciro-Fenícia, que veio de um determinado lugar, da Fenícia, que não tem nada a ver com a Judéia, porque Jesus estava tratando primeiro com judeus, não gentios. Aquela Ciro-Fenícia chega no ouvido dela, lá onde ela mora, na Fenícia, de que havia um Nazareno, Jesus, aqui na Judéia, curando os enfermos e libertando muitos oprimidos. E ela veio, e ela tinha uma filha que estava doente, muito mal, terrivelmente mal. E ela veio ali. Vocês conhecem a história? Vocês que leem, seus leitores? Ela veio ali, lá estava Jesus cercado de judeus. E ela, não sei como ela fez, mas ela conseguiu atrair a atenção dos discípulos primeiro, porque ela fazia muito barulho. E ela então começou ali, não sei como ela chegar perto de Jesus, e ela dizia: Jesus, filho de Davi. Ela sendo uma fenícia, uma gentia, ela não sabia como chegar perto dele e como falar, mas como ouviu todo mundo falando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho... Ela foi repetir também. Ela pegou o coro e foi gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente doente. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia, Jesus, filho de Davi. Aí, Jesus ali, ouvindo isso, ele fez de conta que não estava ouvindo. Fez de conta que não estava ouvindo. E ela gritando. E Jesus fez de conta que não estava ouvindo. Porque Jesus sabia que ela não era judia. Ela era uma gentia. E naquele momento Jesus era para os judeus. E não era para os gentios ainda. A palavra não tinha vindo para nós ainda, gentios. A palavra estava lá para os judeus primeiro. E aí ela foi gritando, e talvez pensou na cabeça dela: ele é surdo, está vendo eu gritando toda hora? Até o ponto que ela gastou tudo que tinha chamando ele de filho de Davi, ao ponto dela falar assim: Senhor. Quando ela falou Senhor, ele virou. Ele virou para ela. Enquanto ele chamava ela chamava ele de filho de Davi, ele não dava atenção para ela, continuava falando, continuava caminhando. Mas quando ela gritou de Senhor, ele parou e virou para ela. Por quê? Filho de Davi para ela, ele não era, mas Senhor de todos ele é. Amém, irmão? Amém. Senhor dela, é Senhor de gregos, de gentios, de judeus, ele é Senhor de tudo. Amém. Ele virou.
Aí Jesus falou assim: escuta, parei para te ouvir, porque você me disse Senhor, em outras palavras, mas não é correto eu pegar o pão aqui dos filhos, que agora é para os filhos, é para os judeus, a mensagem é para eles, e dar para os cachorrinhos, chamar de cachorrinho. Aí ela deu aquela pegada, ela entendeu, ela pegou aquilo e disse: sim, Senhor, na verdade eu sou uma gentia, em outras palavras, eu não sou do judeu mesmo, eu não sou dos judeus mesmo, não, mas eu vim aqui porque o Senhor é Senhor. Na verdade, é isso mesmo, o Senhor tem toda a verdade, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aí eles: opa, grande é essa fé, mulher. Amém, irmãos? Foi lá e diz: vai, sua filha já está curada. Amém, irmãos? Ele não era filho de Davi para ela, mas Senhor, Ele é de todos. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vê? Então ali estava Deus. Ali estava Deus. Ali estava. E nós temos vários na Bíblia, onde, por exemplo, quando Tomé não tinha estado com os discípulos na primeira aparição de Jesus depois da ressurreição, mas quando Jesus apareceu pela segunda vez, lá estava Tomé no meio deles, e Jesus sabia que Tomé arrasou sobre isso. Tomé estava pensando que os seus discípulos estavam brincando com ele, mentindo para ele. Jesus entrou, antes de ser glorificado, ele entrava na porta, batia. Ele estava no corpo ainda sem ser glorificado, mas quando ele morreu e ressuscitou, ele estava com o corpo glorificado. Ele não precisa mais bater na porta, ele entra pela parede, pelo telhado. Ele desceu, bum, e entrou no meio deles. Ele foi direto a Tomé: Tomé, põe aqui sua mão, olha aqui minha mão, põe aqui, olha meus pés. Não sejas incrédulo, seja crente, rapaz. Tomé então ajoelhou nos pés de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Amém, irmão? Leia a Escritura. Então observe bem que Deus desceu e se humilhou até nós, humilhando a si mesmo, humilhou-se, aniquilou-se a si mesmo, sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Olha só, além de se humilhar a si mesmo, foi obediente ao que ele mesmo tinha falado na palavra. Amém? Ele obedeceu a ele mesmo, porque ele é a palavra. Amém, irmãos? Ele é o verbo que se fez carne, e fazendo-se carne, sendo semelhante a nós, obedeceu até ele mesmo, aniquilando, obediente a si mesmo. Amém, irmão? Isso é ser humilde. Isso é ser humilde. Jesus não foi humilde ontem e deixou de ser humilde hoje para ser humilde amanhã. Não, não. Ser humilde é ser. Ser está no presente. Ser humilde é constante. Ser humilde é uma virtude constante na vida do cristão. Não existe esse negócio de ser humilde hoje, ser humilde amanhã e deixar de ser humilde depois, porque é uma virtude dada pelo Espírito Santo. Existe uma humildade velada, que a Bíblia diz de aparência de piedade. Paulo disse isso, para ter cuidado com esses. Que haveria homens amantes de si mesmos, presunçosos, faladores, pregando várias heresias de perdição, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Isso é o poder. É o que nós temos hoje. Como testar hoje um pregador? Como testar hoje um missionário, um pastor, seja de qual denominação? Batista, metodista, presbiteriana, assembleia? Vamos testar a humildade dele? Vamos testar a humildade do pastor Batista hoje? Vamos testar a humildade do pastor metodista? Como, pastor? Dando-lhe a Bíblia.
Vamos testar o conhecimento dele pela humildade que ele diz que tem. Ele tem conhecimento, diz que fez filosofia, diz que fez teologia. Vamos testar o conhecimento pela humildade que diz que ter. E se tem, é constante. Deve ceder, porque ser humilde cede. Então você procura saber para ele como é o batismo que ele batiza na igreja. Como que ele batiza? Ele batiza invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Então você mostra na Bíblia para ele o batismo correto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que tem conhecimento. Se tem conhecimento, leva ele para uma virtude bem maior, que é reconhecimento. E se tem reconhecimento, na verdade ele será humilde em fazer o que é certo. Mas o conhecimento dele diz: não posso fazer isso, a nossa igreja não crê assim, a nossa igreja segue uma tradição de muitos anos, e é aqui nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O conhecimento dele não favorece a virtude da humildade, porque aquele que é humilde é um trigo cheio, que a Bíblia diz que ele cai, o pendão dele está tão cheio que ele cai, ele cede. Então, uma pessoa que é humilde, aceita o que a Bíblia diz, amém, irmãos? Uma pessoa que é humilde, aceita o que a Bíblia diz. Uma mulher que se diz pregadora, que se diz missionária, pastora, bispa, ela diz que tem muito conhecimento. Vamos ver a virtude dela pela humildade, se é humilde. A Bíblia diz que ela não pode ser uma pregadora, não pode ser uma pastora. A Bíblia proíbe que a mulher ensine e use de autoridade sobre o marido. Mostra isso para ela. Ela disse o seguinte: vai cuidar da sua vida que eu cuido da minha. Onde está a sua humildade? Então é só aparência. Então é só aparência de ser humilde. Quando eu criei essa mensagem, eu dirigia 12 igrejas na região do Vale de Tionha. Meu salário era lá em cima. E um menino simples pregou para mim o que vocês estão ouvindo. E eu entre os presbíteros, destacava com conhecimento. Era tanto que me deixava até de um canto, cozinhando nas pregações. E eu destacava, e é verdade. Mas quando esse menino veio pregar para mim essa mensagem que vocês estão ouvindo, aquele conhecimento meu não chocou com a humildade que eu dizia, que eu aparentava ter. Eu cedi, eu disse: isto é verdade, isso é Bíblia, eu creio, eu aceito, amém, irmão? Ser humilde é aceitar o que Deus diz. Continuar sendo humilde é obedecendo o que Deus já tinha dito e você fez. Não porque você fez hoje e deixou de fazer amanhã, não. Se você é cristão hoje, você não deixa de ser amanhã. É uma virtude também, você é todos os dias, amém, irmão? Você não dá uma esmola, ou um saco de batatas, ou uma cesta básica, ou paga a luz ou a água de alguém por ser humilde, para mostrar a humildade. Não é isso. Isso não é humildade. Isto é obras. Humildade não é vista na casa sem luz, na casa sem fogão, no chão batido. Oh, que humildade! Não! Humildade é quando você mostra a palavra para alguém e ela que tem essa virtude diz: isto é verdade. Eu já entrei em casa de milionário e preguei a Bíblia, preguei a mensagem, e ele disse: não creio nisso. Já entrei em casa de pobre, onde não tinha, apenas candeeiro e todo mundo sem chinelo, e diz: nós cremos assim, nós não vai ceder, nós vamos continuar na denominação. Qual é a diferença? Isso não é ser humilde. Ah, porque fulano está com o sapatinho rasgado, a calça meio rasgada, mas mesmo assim põe a Bíblia para ir para a igreja orar. Que humildade! Humildade? Mostra a Bíblia para ela, mostra a Bíblia para ele, irmão. Está errado isso, está errado isso. Se ele aceitar, isso é ser humilde, amém, irmão?
Onde está a humildade de Anás e Caifás? Quando Jesus disse, antes de Abraão existir, eu sou. Olha a humildade que eles mostraram assim. Reuniu os presbíteros, os sacerdotes. Nós conhecemos você. Sabemos quem é seu pai e sua mãe. E agora você diz que veio de Deus e que viu Abraão, nosso pai. Tens demônio? Olha onde está a humildade deles. Humildade é reconhecer a verdade, amém, irmãos? É reconhecer a palavra. Não importa se alguém veste mal, veste bem, ou come mal. Não importa que tipo de característica ele demonstra na sociedade. A sua virtude, sua humildade, ser humilde só vai ser reconhecida quando ela aceitar a palavra 100%. E Deus trabalhando nela pelo Espírito para continuar sendo humilde, amém, irmãos? Ser humilde é ceder. Ser humilde é ceder ao que é verdadeiro. E que não é que é verdadeiro nós estamos. Amém, irmão? Ser humilde é aceitar o que Deus diz. Ser humilde é receber o que Deus diz. Ser humilde é ser corrigido e aceitar a correção. Isso é ser humilde. É uma virtude. Mas as pessoas se tornaram grandes demais, espertalhões demais. Sim, o conhecimento, a filosofia, sim, os treinos, os diplomas, têm varrido com a humildade, têm banido as pessoas longe de Deus, a ponto de estarem tão cheios que não podem colocar mais nada lá dentro. E Deus, tão grande que Ele foi e é, se tornou tão baixo, tão pequeno, aniquilando-se a si mesmo na forma de Deus, foi achado na forma de homem, servindo. Não tinha nenhum lugar para pregar. Pregava nas montanhas, na beira da praia, em cima de um barquinho emprestado. Usou o púlpito emprestado uma vez no tempo, quando ele entrou para ler. 113 da mensagem Influência. Se você deseja encontrar quão grande você é, coloque seu dedo num tanque d'água ou num balde de água. Então tire seu dedo e tente encontrar onde foi que você colocou seu dedo. Você não é nada. Quem já fez isso? Quem já fez isso? Pequeno baldinho de nada, você enfia o dedo e tira de novo. O dedo não fica naquele buraco lá. Não fica. Mas quando Deus quer provar o contrário, quando Ele quer provar o Filho de Deus, provar que Ele é verdadeiro, Deus faz prova. Amém? Sim. Deus dispensa físicos, como Einstein, como outros da idade contemporânea. Pega a Bíblia e mostra para um físico que um machado de quase 3 quilos ficou dentro da água e flutuou. É longe, é fora da física. Lembro da história de Irineu, acho que foi Irineu, segundo mensageiro era, quando ele quis pregar em uma província. E lá naquela província a religião, não sei se é Irineu ou se foi Policarpo, naquela região era proibido falar sobre o cristianismo. Ali Cristo não poderia ser recebido pelo Evangelho.
Nas províncias do lado, tudo era pregado, tudo podia ser pregado, mas naquela região era toda monitorada por soldados e ninguém poderia atravessar aquele rio que fazia divisa para anunciar o Cristo ressuscitado lá dentro. Até que, não sei se foi Irineu, se foi Policarpo, que chegou na margem e tinha lá um soldado e ele queria atravessar o rio. Era tipo um córrego mais bem grande, queria atravessar lá o rio e o soldado: não, você não pode, aqui nós não recebemos isso aqui, se for que é pegado, é encontrado, é julgado e morto. Esse evangelho não pode. E nesse lugar o evangelho entrou por causa de um soldado. E Irineu quase do outro lado de cá, Policarpo, se não me engano, falando com ele, porque era meio longe, né? Disse: não, mas eu vou entrar com o evangelho de Jesus Cristo ressuscitado e tal. Não, você não pode entrar. E Irineu insistindo. Aí o soldado assim: sabe uma coisa? Para não perder tempo com esse rapaz, com esse evangelista, vou fazer uma prova com ele. Ele pegou um balde de madeira e jogou para ele. Toma aí. Se na verdade o que você está dizendo é verdadeiro, você vai pegar esse balde e enfiar na água. E o tanto de água que você fazer e ficar o buraco na água, aí eu deixo entrar. Porque quando você mete o balde na água, o buraco não fica, você sabe disso, né? É como colocar o dedo na água, o buraco não fica. Sumiu. Olha o tão grande que você é. E então ele disse: olha, eu estou aqui por causa de Cristo, Ele me enviou. E se Ele me enviou até aqui, Ele vai sustentar. Ele pegou o balde, fez uma oração aos céus. Disse: Senhor, é o teu evangelho, mostra para esse incrédulo. O Senhor criou os céus e a terra, o Senhor é dono, o Senhor sabe cada partícula, cada molécula. Eu estou falando aqui agora. Molécula, partícula, átomo de cada coisa criada. Nada é sem átomo, nada sem molécula, nada é sem partícula. E ele pegou aquele balde e, em nome do Senhor, pegou a água e o buraco ficou lá. E queria ver o sinal do barco. Do balde lá dentro. Lá é o buraco onde ele pegou a água. E lá ficou o buraco dentro da água. O soldado olhou aquilo e ajoelhou, tirou o chapéu e disse: pode entrar, eu quero ser o primeiro. Amém, irmão? Deus é Deus, amém, irmão? Deus é Deus. Então observe bem, ele disse: Deus pode dispensar você, Ele pode dispensar a mim, porém nós não podemos dispensá-lo. Nós temos que tê-lo, pois Ele é vida, e Ele não conhecer seu livro, não conhecer isto, ou conhecer aquilo, ou conhecer o credo, porém conhecer a Ele é vida. Conhecê-lo como a pessoa, Cristo em você, a palavra feito carne em você, aquilo é conhecê-lo. Quando você e ele se tornarem um, Jesus disse, e era exatamente isso, e exatamente foi o que Jesus queria fazer, seu grande plano desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, era esse, para que ele pudesse ser um de nós e depois nós ser ele, amém, irmãos? Para que o mundo possa saber que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Era isso que ele queria entrar dentro do homem. O homem se afastou de Deus no Éden. Então Deus não queria ter companheirismo ao redor do homem, Deus queria estar dentro do homem, amém, irmãos? Habitando dentro do homem, era Deus sobre nós. No Antigo Testamento, Deus por nós na cruz do Calvário, e Deus em nós pelo batismo do Espírito Santo, amém, irmão? Amém. Mas um só Deus, não três, não um Deus sobre nós, o Pai, um Deus por nós na cruz, dois, e outro em nós, três, não, é um só Deus, a qual é sobre todos, Antigo Testamento, por todos na cruz do Calvário, e em todos de Pentecostes, amém, irmão? Amém. Você crê nisso, irmão? Amém. Isso é ser humilde. Reconhecer a palavra de Deus, isso é ser humilde. Reconhecer Ele sendo a verdade. Mas não somente isso, mas praticar também.
Porque existem muitas pessoas ouvintes da verdade, mas não praticantes. Eu achar que é certo, não, eu tenho que fazer isso mesmo, eu tenho que decidir mesmo, eu reconheci que tem que ser assim, eu reconheço que tem que ser dessa forma, eu reconheço que eu tenho que ser o dizimista, eu reconheço que tem que tomar a Santa Ceia correta, eu reconheço que tem que tomar a Santa Ceia, eu reconheço que tem que ser batizado. Isso é reconhecer, ouvinte, mas nós temos que praticar. Porque depois que você reconhece, suponhamos que você está procurando seu pai por 12, 15, 20, 30 anos. Mas nesse tempo ele perdeu a fisionomia da última vez que você o viu. Mas não deixa de ser pai, não deixa de ser filho. Você está procurando por ele. De repente há uma notícia que uma pessoa foi descoberta e tal. E aí fala, fulano tal, você pode vir para reconhecê-lo. Agora ele reconhece, ele vai lá e reconhece que é o pai dele, chora. Só reconheceu e deixa de lado? Depois que reconhece, o que faz? Vai querer ficar com ele, não é, irmão? Vai querer ficar perto dele, morar perto dele, levar junto com ele. Então, quando reconhecemos uma coisa, nós então trabalhamos em cima daquilo que eu acabei de reconhecer. É igual o médico. O médico, você chega no doutor, o doutor não é mágico, ele não tem visões para dizer o que você tem. Você chega queixando. Doutor, estou com uma dor aqui. Você pensa que é fígado, mas não é fígado. Fígado não dói. Dói o que está debaixo dele, que é a vesícula. Fígado é o único órgão do corpo humano que não dói. Estou com dor no fígado. Mentira. Pergunta para qualquer médico, fígado não dói. Está doendo aqui no estômago, você pensa que é uma bexiga, está doendo na bexiga, você está dando dados para o médico, está sentindo, o médico vai dizer, olha, nós temos equipamento para ver o que é, você vai fazer esse exame. Até então você está na dúvida, não sabe o que é, você não reconhece o que é. Depois vem os exames e o médico diz, escuta, os exames que nós fizemos, o resultado deu este, você está com o princípio de isso, temos que cortar isso antes que vire um câncer. Você estava na dúvida do que era. Você não sabia, mas agora sabe, reconhece. O que tem que fazer? Fazer o que o médico disse. Amém, irmãos? Assim também era nós. Nós estávamos perdidos, doentes, não sabia para onde ia. Não sabia para onde ia. Nós íamos para uma batista, metodista, não estava bem, não estava certo, aquela coisa, tudo errado. Qualquer portinha que abria, nós entrávamos, e assim por diante, procurando alguma coisa. Sintomas da vida perdida. Mas aí nós reconhecemos a palavra. Deus mostrou para nós a palavra. Amém, irmãos? Amém. Depois que nós reconhecemos isto ser a verdade, o que você faz? Deixa de lado? Não, você tem que tomar o remédio. Amém, irmãos? E Ele nos deu a mensagem que é o remédio para nos sarar da ferida espiritual de Laodiceia. Hoje eu posso dizer, eu tenho remédio. Amém, irmão? Amém. A cura não está no médico, está no paciente. O médico só receita. Deus só receitou para nós a receita. Você quer ir para o céu? Quer? Está perdido? Então faz isso. Batizo. Toma Santa Ceia. Ceísmo. Vida cristã. Vida de vida. Santificada. E aí? Ele apenas passa para nós a receita. Agora, se nós vamos tomar um remédio, é outra coisa. Correto, irmão? Vê? Então temos que ser humildes. Aí está humildade. Eu fico assim imaginando que quando Deus mandou Moisés fazer a arca e cobri-la de ouro, revestindo de ouro, já refinado na fornalha ali, no forno, cobriu a arca, porque a arca ela não foi feita de ouro, a arca foi feita de madeira, de cetim, madeira. Hã? Não, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. A Arca, Moisés, a Arca da Aliança, ela é feita de madeira. Madeira, a madeira representa a humanidade. Deus, o ouro, cobrindo a humanidade com a sua divindade. E aí, quando ele fez os querubins, aí sim os querubins eram de ouro, batido. Mas ele colocou os querubins um na ponta da outra, tocando a asa. Você observa
que as asas só pode tocar de cabeça baixa. Quando está erguido, as asas não tocam. As asas não tocam na outra. Mas quando ele se inclina, os querubins se inclinam, aí as asas tocam na outra. Os querubins se humilhando. Está entendendo, irmãos? Se humilhando perante uma arca que representava Cristo. Vocês entenderam como é as coisas? Vê? Jesus, quando esteve na terra, ele se humilhou, praticamente ele se dobrou diante das pessoas. Mas depois do trabalho feito, irmãos, ele voltou para o que ele era antes. Agora, todo joelho tem que dobrar, amém? Todo joelho tem que dobrar. Nem só os que estão no céu, mas também na terra, mas que estão debaixo da terra também. Amém, irmãos? Aí está. E nós devemos estar sempre nos humilhando perante Ele. Amém? Vamos ficar de pé. Os irmãos entenderam? Aleluia. Deus abençoe os ouvintes da rádio que acompanharam a pregação na internet. Que Deus os abençoe, que Deus dê graça e que Deus abra seu entendimento para cumprir toda a palavra. Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra nessa noite que o Senhor nos deu. Estamos terminando esse período, Senhor, este culto que o Senhor tem nos dado. E entendemos que virtude, ser virtude, ter virtude, ser humilde, não é apenas para algum momento, para aquele momento. Ser é constante, está sempre presente no dia a dia. Então ajuda-nos, ó Pai, a manter, Senhor, que a graça do Senhor enche nossos corações, nossas vidas, com Teu poder e misericórdia. Perdoa nossas falhas, nossos pecados que temos sempre cometidos na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa nos limpar, que o Senhor possa, Senhor, nos purificar, que a graça do Senhor toma todos e possam levar para casa sãos e salvos, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe.